Meus cumprimentos a todos que nos assistem. Meu nome é Caio Nascimento, eu sou advogado, tributarista pela FGV. Bom, eu venho aqui hoje para lançar essa série de vídeos para vocês que tem um tema muito interessante, um tema que vem sendo repercutido há algum tempo já e que causa dúvida em muitas pessoas. A famosa holding. Já ouviram falar em holding? Doutor, o que é essa holding que o pessoal tanto fala? A holding, na verdade, é um sistema de planejamento tributário. Na verdade, a holding é uma empresa, por assim dizer. É uma empresa que tem como objetivo de controlar outras empresas e patrimônios. Ela já é utilizada há muitos anos, mas principalmente por pessoas milionárias ou bilionárias. De certa forma, tem que gerir vários bens ao mesmo tempo, então ela utiliza a holding para fazer esse controle desses bens e um planejamento tributário visando, uma obtenção aí de menor custos tributários. Mas como que eu posso aplicar essa holding para qualquer pessoa, O que essa holding tem a ver com o senso comum? Bom, essa holding, ela começou a ser utilizada como forma de planejamento tributário sucessório. O que seria o planejamento tributário sucessório? Bom, hoje, quando alguém falece, abre-se o inventário. Certo? Abre-se a sucessão. Então, toda vez que alguém vem a falecer, os herdeiros têm que abrir o inventário, um processo de inventário, para poder estar recebendo esse patrimônio que foi deixado pelo decujus, certo? Como é que funciona esse processo de inventário? O processo de inventário é muito simples, Você precisa de um advogado e você precisa dos herdeiros atuando ali no processo. E o que você vai ter de custo para poder estar fazendo esse inventário? Primeiro, você vai pagar o ITCMD, que seria o Imposto de Transmissão de Causa-Morte ou Doação. Esse imposto ele varia de estado para estado, ele vai normalmente até 8% do patrimônio, do valor venal do patrimônio, ou seja, do valor que realmente vale os bens naquele momento que foi aberta a sucessão. Certo? O que mais que eu vou ter de custo? Bom, vou ter o ITCMD, que eu acabei de falar. Eu vou ter também os honorários advocatícios, porque para abrir-se um inventário, um processo de inventário, você precisa contratar um advogado, não consegue fazer sem advogado. Você vai ter, eventualmente, as custas do cartório, certo? De registro civil, além também, da possibilidade desse processo ser judicial, quando não existe consenso entre as partes. Tem a possibilidade de ter mais uma custa aí do processo judicial, certo? E onde que a holding entra nesse aspecto, nessa questão do inventário? Bom, a holding nada mais é, como eu disse para vocês, do que um planejamento tributário, certo? A holding é uma empresa. E como é que a gente faz para poder estar se livrando do inventário com a holding, Que esse é o maior objetivo da holding. Nós pegamos todo esse patrimônio, que seria eventualmente levado a inventário, nós pegamos esse patrimônio, nós integralizamos ele dentro de uma pessoa jurídica, que seria a holding, e colocamos todos os sócios delas sendo os herdeiros, certo? Então, você tem que fazer essa holding enquanto ainda está em vida, enquanto ainda não abriu a sucessão. Por quê, doutor, que a gente tem que fazer uma holding em vida? Porque depois que houve o evento morte, abre-se automaticamente a sucessão, certo? E não tem como você mais fazer uma empresa integralizar esses bens dentro dessa empresa, depois que a pessoa veio a falecer. Mas qual que é a vantagem, de ter uma holding hoje? Qual que é a vantagem entre a holding e o inventário? Os custos, basicamente, são esses. Na holding, você acaba pagando 80%, até mais, dependendo se for um caso de holding rural, por exemplo, você acaba economizando aí valores significativos, valores realmente muito altos. Eu vou passar a explicar isso para vocês aqui, vou mostrar melhor para vocês no esqueminha do slide aqui que eu tenho, que eu trouxe para vocês entenderem certinho como que funciona o processo de inventário e como que funciona uma holding, E quais são as vantagens de cada um, os custos de cada um e a diferença de valores que vocês podem estar economizando com cada um, certo? Então vamos lá. Vou abrir aqui o slide para mostrar para vocês de uma holding patrimonial, certo? Uma holding de família, Uma holding sucessória de família. Então como que vai funcionar essa holding? Primeiro vamos lá. Nós vamos fazer aqui um levantamento de quanto custaria um inventário. Esse inventário eu vou trazer para vocês aqui dois valores, certo? Eu vou trazer para vocês aqui o valor escriturado, o valor
declarado no imposto de renda, ou seja, aquele valor que você efetivamente conseguiu comprar esse bem, que você adquiriu esse bem lá atrás, né? O valor registrado. E eu vou também trazer aqui o valor de mercado, que é o valor venal. O valor venal seria o valor que vale no mercado hoje para venda. Então, essa é a primeira diferença que a gente vai identificar aqui no inventário e na holding. Para fazer o inventário, eu vou ter que utilizar o valor venal, certo? Então, é o valor que realmente, efetivamente, vale aquele bem. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um esquema de um bem que ele tem uma escritura de R$1 milhão, ele custou R$1 milhão para você adquirir ele. Só que na verdade passou-se alguns anos, né, 5, 10 anos depois que você adquiriu ele, hoje ele vale R$2 milhões no mercado. Para a utilização do inventário, nós vamos utilizar o valor venal, que é o valor de mercado, porque no inventário a gente tem a obrigação de utilizar o valor venal, certo? O valor que realmente vale o bem no momento da sucessão. Então vamos lá. Então, como eu havia comentado com vocês, o ITCMD aqui ele vai ser na alíquota de até 8%. Eu fiz uma simulação aqui com 4%, que seria do estado de Rondônia. Então, nós temos aqui uma alíquota de 4%. Então, 4% de 2 milhões, nós efetualmente já temos aqui R$80 mil para pagar somente de imposto de ITCMD no caso de inventário. Os honorários advocatícios, eles variam, certo? Normalmente, os colegas advogados, eles cobram de 5% a 10% do valor venal do bem a ser transferido, certo? Do bem a ser inventariado. Então, eu joguei uma média aqui de 7%. Seria entre 5 e 10, eu coloquei uma média de 7% para a gente simular. Então, de honorários advocatícios, eu já vou pagar mais R$140 mil. Nós temos ainda, né, a questão das despesas do cartório de registro civil. Quanto que fica essas despesas? Eu simulei aqui na minha cidade e para fazer o inventário aqui de 2 milhões, fica em torno de R$25 mil de despesas com cartório, certo? Então você vai ter mais essa despesa aí com cartório para poder estar fazendo a abertura do inventário. Existe aquela possibilidade de ser um inventário judicial, certo? Quando não tem consenso entre as partes. E nesse caso, eu coloquei aqui, ele pode variar de 1% a 3% essas custas. Eu coloquei uma custa baixa, joguei baixo aqui para vocês verem a diferença, coloquei 1% de custas, certo? Mais R$20 mil em cima dos 2 milhões, porque é o valor venal. Perda patrimonial. O que seria essa perda patrimonial, gente? Aqui é muita atenção. Se vocês verificarem, nós já gastamos aqui R$80 mil de ITCMD, nós gastamos R$140 mil de honorários advocatícios e nós gastamos R$25 mil de cartório, além das despesas judiciais. Então, só até aqui, nós já gastamos um montante de R$265 mil. Normalmente, as pessoas que são herdeiras do patrimônio, elas não têm esse valor de imediato para pagar. Porque você tem 60 dias, que seria o prazo para você fazer o inventário desde que a pessoa venha a falecer. Então, quando a pessoa tem que fazer o inventário e se depara com esse monte de custas, né, R$265 mil é um valor muito expressivo. E ela normalmente não tem esse valor. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ser obrigada a vender parte do patrimônio, né, se desfazer de parte desse patrimônio para poder estar pagando esse inventário. Então eu joguei uma perda patrimonial baixa, de 10%, que na verdade normalmente é mais alto, né? Chega até mais, 20%, 30%. Você tem que vender o bem em 60 dias. E normalmente você não consegue vender esse bem em 60 dias pelo valor que ele realmente vale. Então eu joguei uma perda patrimonial de R$200 mil em cima desses 2 milhões, que é o valor venal. Então, quanto que custou esse inventário para a gente? R$465 mil vai custar para você fazer um inventário, em média, sobre o valor de mercado, né, que seria o valor venal. Eu não incluí aqui as custas com o registro de imóveis, porque essas custas elas podem variar demais conforme a sua localidade, conforme o cartório que você for fazer. Alguns cartórios eles fazem por imóvel e outros cartórios eles fazem pelo valor do imóvel. Então isso vai variar bastante. Não acho interessante trazer esse tema para vocês. Agora vamos ver quanto que custa para fazer uma holding. Bom, a holding, a primeira diferença clara que a gente tem que ver aqui na holding para a gente fazer uma holding hoje, a gente paga os mesmos 4% de ITCMD, no caso aqui de Rondônia, né? Isso pode chegar até 8%. Só que a diferença para mim fazer uma holding hoje, integralizar todo esse patrimônio, né, que é da pessoa física para a pessoa jurídica, que é a holding, eu vou pagar os mesmos 4%. Só que a diferença eu vou pagar esses 4% não em cima do valor venal. Eu vou pagar esses 4% em cima do valor escriturado, do valor declarado no imposto de renda. Isso vai trazer uma diferença significante para a gente.
conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vamos verificar aqui. Ó. Então, a gente vai fazer o cálculo em cima de 1 milhão agora, porque o bem foi efetivamente comprado, né, adquirido, por 1 milhão, e hoje ele vale 2. Mas para fins da holding, para integralização, a gente vai utilizar o valor escriturado, o valor declarado. Então vai ser 1 milhão. 4% de 1 milhão dá 40 mil. Os honorários advocatícios, eles podem variar de 0,5%, ou seja, 0,5%, até 4% sobre o valor venal. Nesse caso aqui é o valor venal que os advogados costumam cobrar para fazer esse tipo de coisa. Então aqui eu joguei uma média de 3% do valor venal do valor da sucessão. Então 3% aqui de 1 milhão vai dar 60 mil reais. Despesas com cartório de registro civil. Você não vai ter despesas com cartório de registro civil, porque você vai constituir uma empresa, você vai ter outro tipo de despesa na junta comercial, na prefeitura, no município e tudo mais, mas aqui não tem custas com registro civil, somente custas com registro de imóveis. Eu não incluí aqui porque, como eu disse para vocês, ela varia muito de estado para estado e é uma prática que você vai ter que fazer, vocês vão ter que fazer, independentemente se vocês escolherem a holding ou o inventário. Despesas judiciais, não tem despesa judicial, gente. Por que não tem despesa judicial? Porque isso aqui é uma holding, é uma empresa, já está constituída, já tem as cotas de cada herdeiro ali dentro, já está estabelecido quem que vai ficar com o quê, certo? Então não tem despesas judiciais aqui, não tem como ter briga aqui, não tem como ter conflito entre os herdeiros nesse caso aqui. Perda patrimonial, você também não vai ter perda patrimonial, porque o sistema de holding você faz durante a vida, certo? Então você consegue se planejar e você consegue efetuar o pagamento dessas despesas aqui da holding da maneira que for mais benéfica para você, né? Você consegue se programar, você consegue juntar um dinheiro, você consegue apurar esse valor aí de forma mais tranquila. Você não vai ter aqueles 60 dias corridos ali, que seria o prazo para abertura do inventário, né? Que é bem diferente. Então você não vai ter essa perda patrimonial. E eu trouxe também aqui as despesas que eu havia comentado, conjunta comercial, taxas de registro e prefeitura em geral, certificado digital e tudo mais. Essas custas elas são aproximadamente R$ 1.200, isso pode variar para cima ou para baixo, vai depender de cada caso concreto, certo? Então quanto que eu gastei para fazer uma holding? R$ 101.200. E agora a gente traz o comparativo, né? Olha lá, quanto que custa para fazer o inventário? R$ 465 mil. E quanto que custa para fazer uma holding? R$ 101.200. Você vai ter aproximadamente uma diferença aí de R$ 363.800 para fazer uma holding ao invés de um inventário. Isso aproximadamente, né, caracteriza aí uma economia de 80% em relação ao inventário, certo? Então é isso, pessoal. A holding, na verdade, ela figura como um planejamento sucessório. Ela serve para evitar o inventário, porque o inventário ele tem realmente uns custos muito altos, né? Um custo bem alto, e ele acaba impactando diretamente no próprio patrimônio, como eu tinha dito para vocês. Então, eu vou estar trazendo mais vídeos aqui. Se vocês ficaram com dúvidas, tiverem alguma dúvida, deixe de comentar aí, entre em contato no meu Instagram, no YouTube. Não deixe de perguntar, porque realmente é um tema que interessa a grande maioria das pessoas, né? Eu costumo dizer que as pessoas que não têm condições financeiras muito boas, elas não fazem inventário nem holding, né? Porque elas não têm a pecúnia, né? Elas não têm subsídio para poder estar fazendo nenhum nem outro. A pessoa que tem uma classe média, ela já consegue fazer o inventário, né? Ela dá um jeito de pagar o inventário e acaba fazendo o inventário. Agora, da classe alta, né, para milionária, ali, grandes corporações, pessoas que têm mais poder aquisitivo, eles não utilizam mais essa questão de inventário. Por que eles não utilizam? Porque eles têm uma economia absurda fazendo uma holding, certo? Eles não têm possibilidade dos herdeiros brigarem, o patrimônio dos herdeiros vão estar completamente assegurado, né? Ele vai estar seguro dentro da pessoa jurídica, porque não vai estar mais o nome da pessoa física, e o processo de sucessão se torna extremamente mais simples e menos complexo quando vem o evento morte, certo? Vou ficar por aqui, pessoal. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, certo? Dr. Caio Nascimento. Siga o canal, curta o vídeo, compartilhe. Se você ficou com dúvida, manda para aquela pessoa que tem dúvida sobre holding, que não conhecia o termo holding, certo? Não deixe de compartilhar, porque é um tema extremamente interessante. Fico por aqui e até a próxima.